Pessoal, boa tarde mais uma vez. Eu queria agradecer a todos os presentes em respeito ao tempo de vocês. Começar esse bate-papo. Meu nome é Ângelo Ambrise. Eu queria agradecer mais uma vez vocês aqui para debater um tema tão relevante e atual e agradecer também ao escritório pelo todo o apoio da parte administrativa e do meu time de suporte para que a gente pudesse realizar esse evento de hoje. Eu gostaria de passar alguns recados aqui. A minha perspectiva é que eu faça uma apresentação de aproximadamente 30 minutos e nós reservamos aqui de 35 minutos a uma hora para debate, discussões, cada um também possa colocar as impressões sobre a reforma tributária. E aí eu pediria que as perguntas elas poderão ser feitas ao final da apresentação, pedindo, né, levantando a mão aí, dando um sinal, e aí a gente vai poder abrir o microfone, cada um vai poder fazer as suas colocações, mas também, quem quiser, pode utilizar o nosso chat para, durante a palestra, durante o bate-papo aqui, a gente fazer aí, deixar registrado a pergunta de cada um de vocês, para que ao final me ajudem na leitura e a gente consiga debater. Tá bem? Então, mais uma vez, muito obrigado. A presença de vocês e, de todo modo, não entendam que isso aqui é uma palestra, é algo que a gente queira debater o tema à sua exaustão, né? Nós fizemos um foro muito pequeno de pessoas para que fosse algo realmente intimista e que a gente conseguisse bater o papo ao final, né, para tentar aí eu colocar as minhas angústias, as deliberações, o que acontecerá com a reforma tributária no negócio de cada um, né? Nas inscrições aqui a gente viu muita gente de setores diferentes. Então, espero poder contribuir com aquilo que nós estudamos com a maior parte dos setores. Tá bom? Peço licença a vocês agora para compartilhar a tela da apresentação aqui. Então, agora eu não verei mais ninguém e, eventualmente, estou à disposição para alguém queira levantar a mão e já pode aí fazer as suas perguntas. Então, nós intitulamos aqui este bate-papo de Desvendando os Impactos da Reforma Tributária para o Futuro Empresarial. E aqui a gente já tem alguns pontos importantes, no sentido de desvendar os impactos, porque nem tudo ainda está claro, seja porque nós não temos toda a legislação necessária ainda, mas os contornos constitucionais, eles já existem, e nós temos um norte para mirar esse futuro daquilo que aguarda os setores da indústria, do comércio e do serviço. Então, no primeiro momento, eu gostaria que nós refletíssemos aí qual é o papel hoje, que vai ser resumir os principais pontos da reforma tributária que foi aprovada pelo Congresso e resumir efetivamente, porque aqui a gente precisaria de aí pelo menos 36 horas para trazer em detalhes tudo o que aconteceu, e eu estou me propondo aqui falar algo em torno de 35 minutos. No segundo ponto, compartilhar as tendências de futuro, o impacto da reforma tributária com a indústria, o comércio e o serviço, e também trazer mais gente para dividir um pouco essa agonia, essa angústia que todos nós estamos vivendo, dessa segurança, por um lado, que a gente vai ver alguns aspectos que são bons, mas a insegurança jurídica também, que ainda persiste por alguns pontos que nós vamos falar nos próximos minutos. Queria trazer para vocês, antes de tudo, nós entendermos aqui por que que a reforma tributária é e foi tão essencial, né? Então, no primeiro momento, eu queria trazer aqui alguns dados, e dentre eles, nós temos aí, se formos analisar, quase 6.000 códigos tributários municipais, ou seja, legislações municipais de altíssima complexidade. Nós temos, no mínimo, 27 legislações estaduais para regulamentar ICMS, IPVA e TCMD. E se tivermos uma lei para cada um desses tributos, temos ainda 81 leis regulamentando os tributos estaduais. Temos, em linhas gerais, 3 legislações federais, que elas podem se desdobrar em mais 15, 20, se a gente for analisar detidamente cada tributo que a gente tem. Mas, com relação ao consumo, a gente pode dizer que são 3. E aí, no Brasil, hoje, nós temos 90 tributos, né? Se formos somar todas as taxas, as contribuições e os impostos que nós temos. E aí, foi editada, desde 1988 até o fim desse ano, mais de
360 mil normas regulamentando o direito tributário. Ou seja, isso aqui é um carnaval tributário, é uma insanidade a gente conseguir tentar entender todas essas normas que aconteceram nos mais de 30 anos da Constituição Federal de 88. E hoje nós temos no Brasil algo consideravelmente negativo, que é a nossa burocracia. Para quê? Quantificar a carga tributária, informar isso ao fisco, e quem sofre efetivamente são os contadores. Isso quer dizer que nós temos um número elevadíssimos de deveres acessórios, ou seja, as obrigações que os contadores entregam para a Receita Federal. E nós quantificamos aqui, nós não, na verdade foi o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, o IBPT, aproximadamente 1.500 horas por ano uma empresa gasta para conseguir demonstrar para o fisco que ela faz e ela apura o tributo para realizar a arrecadação. Aqui é uma empresa média, por óbvio que empresas menores talvez gastem metade disso, e empresas maiores, multinacionais, gastem talvez 10 vezes isso que está aqui, para conseguir entender essas 360 mil normas, conseguir ler toda essa legislação e tentar não cometer nenhum equívoco quando informar alguma coisa para o fisco e realizar sua classificação fiscal. Então, hoje, nós vivemos um sistema tributário caótico por natureza. Ninguém tem segurança da aplicabilidade da regra e o contribuinte está sobrecarregado para informar o fisco, realizar o trabalho que deveria ter sido feito por ele com o passar dos anos e mensalmente. Então, nós temos aqui a necessidade premente de uma reforma tributária como aconteceu, e também temos que destacar que essa reforma está sendo discutida há mais de 30 anos. Então, não é algo deste governo, do governo passado, nós estamos falando aí desde praticamente da Constituição Federal que ela surgiu, já tinha necessidade de simplificar a reforma. E com isso, nós temos aqui um marco legislativo, né? Foi passado tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, ou seja, foi aprovado no Congresso, e a emenda constitucional 132 de 2023, aprovando a reforma tributária. Isso quer dizer o quê? Esta reforma tributária já está consolidada, os seus principais características, os seus principais pilares na Constituição Federal. E a partir de agora não cabe mais veto presidencial, que nem existe nas emendas constitucionais, ou então qualquer modificação por parte do Congresso. Então agora nós temos efetivamente o que a gente chama de sistema tributário constitucional posto. E algo muito importante que nós temos que destacar desde agora, que não houve em nenhum momento da reforma tributária, seja em qualquer relatório dos relatores da Câmara dos Deputados ou do Senado, uma promessa de redução da carga tributária. Isso nós precisamos deixar claro desde já. Não houve em nenhum momento promessa de que a nossa carga tributária será menor na próxima década, ok? Então, quem pensa sobre isso, ela pode acontecer, mas não é o objetivo desta reforma. E por falar em objetivo, nós temos aqui três principais objetivos centrais da reforma, ou a gente pode dizer dois. O primeiro deles seria a simplificação do sistema tributário nacional, ou seja, maior eficiência e menor burocracia, através de redução do número dos tributos, também facilidade para os contadores declararem esses novos tributos, que a gente vai ver nos próximos slides, e também um segundo ponto, que será a modernização da legislação tributária. O que isso quer dizer? Hoje no Brasil, nós temos uma legislação tributária que adota parâmetros fiscais contábeis muito arcaicos. Um exemplo é a não cumulatividade, né? Nós temos aí uma sistemática que praticamente não é utilizada em nenhum lugar do mundo mais. Nós temos alguns conceitos tributários que eles não são compatíveis com a normatização internacional. Então, a reforma tributária também vem para uniformizar, trazer um pouco mais de segurança jurídica nas relações internacionais. E com isso, a gente traz um pouco mais de sofisticação de raciocínio para a nossa legislação, que também vai facilitar tanto para o empresário, quanto para os tributaristas, quanto para os contabilistas. E aqui eu queria dizer para vocês que nós temos três transformações significativas. A primeira delas é a substituição
de 5 tributos sobre o consumo, e algo que precisa ser dito desde agora. Esta reforma tributária teve por característica modificar como se tributa o consumo, ok? Nós não estamos falando de renda, nós não estamos falando de tributação internacional, nós não estamos falando de tributação sobre o patrimônio. A gente está falando única e exclusivamente tributação sobre o consumo. E esses 5 tributos, eles são transformados em novos 3. A CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e o IS, que a gente vai ver detalhadamente no próximo slide, o que são esses 3. Um outro avanço absolutamente significativo na reforma tributária é a adoção da sistemática conhecida como Imposto sobre Valor Agregado. O que isso quer dizer? Nós teremos a possibilidade de a empresa, seja ela de qualquer natureza, se creditar de todos os tributos pagos na cadeia anterior e se debitar daquilo que há de incidência na sua venda do serviço ou do produto. Hoje nós temos aí a complexa legislação da não cumulatividade, nem tudo eu tomo crédito, quando eu vendo eu tenho débito de tudo, isso gera uma ineficiência, uma complexidade e às vezes até uma dupla tributação. Ou seja, é a famosa tributação em cascata, que a gente vai transcorrer também rapidamente daqui a pouco. Tá ok? E um outro facilitador que eu trago para vocês é que a CBS e o IBS, eles praticamente serão os mesmos tributos, com os mesmos fatos geradores, mesmos bases de cálculo, mesmos sujeitos. A única diferença entre eles é que a CBS vai ser voltada para a União e o IBS vai ser dividido para o Estado e para os municípios. Pode parecer confuso nesse primeiro momento, mas agora aqui no próximo slide, eu trago para vocês aqui um detalhamento um pouco melhor do que é a CBS, né? A CBS, ela vai unir o IPI, o PIS e a COFINS em um único tributo. Esses 3 serão transformados na CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Então, nós não teremos mais o IPI, não teremos mais o PIS e também não teremos mais a COFINS. E a partir de agora, esses 3 tributos federais serão única e exclusivamente conhecidos como Contribuição sobre Bens e Serviços. Teremos um novo tributo que será a soma desses outros 3. Ou seja, a União terá, ao invés de 3 tributos, a arrecadação de um único tributo, chamado CBS. Já há uma outra união de 2 tributos, que é o ICMS e o ISS. Esses 2 juntos, um tributo estadual e um outro tributo municipal, será substituído pelo imposto sobre bens e serviços. Então, imaginem que 5 tributos anteriormente viram 2, e esses 2 praticamente têm os mesmos fatos geradores, a mesma base de cálculo. A única coisa que vai mudar é o quê? A CBS irá para a União e o IBS irá para o Estado e para o município. Ou seja, se for ICMS, se for mercadoria, vai para o Estado, se for serviço, vai para o município. Então, isso facilita absolutamente a contabilidade, as apurações, e nós vamos verificar que isso traz bons benefícios para as empresas. E, por fim, eu queria falar para vocês do IS, o imposto seletivo, que é o imposto que vem substituir o que a gente chama da extra-fiscalidade relacionada que nós temos hoje no IPI. E o que é essa extra-fiscalidade e o que é o IS? O IS é aquele imposto que comumente está sendo conhecido como o imposto do pecado. Por quê? É um imposto que ele vai majorar, ele vai aumentar a carga tributária dos produtos que são nocivos à saúde humana e também são nocivos ao meio ambiente, ou seja, não geram sustentabilidade ambiental e comprometem aí as emissões de carbono. Então, o imposto seletivo, exemplos que a gente pode dar é a indústria da bebida alcoólica, né, as bebidas quentes, a indústria, eventualmente, que usa muito açúcar nos seus compostos, também pode ser nocivo à saúde humana. Questão de indústria bélica, né, a indústria de armas, seja para elaboração de armas ou munição.
Então, nós temos o imposto seletivo como aquele que vai impedir ou, pelo menos, desestimular o consumo por parte do consumidor final. Ou seja, nós cobraremos uma sobrealíquota em cima do IBS e em cima da CBS. Tá ok? Temos algumas regrinhas do IS, que é o IS incidirá sobre armas e munições, exceto quando for para administração pública, tá ok? Nós não teremos o IS para as exportações, nem energia elétrica e nem telecomunicações. Eu explico isso. Normalmente um país não exporta imposto. Então, sobre as exportações, para manter uma competitividade internacional, o nosso vinho, a nossa cachaça, ela não deve ter o IS por conta de competitividade. E também não terá o IS sobre energia elétrica e telecomunicações para manter acesso às classes mais baixas e esses serviços ou essas mercadorias serem mantidas em um patamar de preço mais acessível. Ok? E aí, todos os pontos relacionados ao IS, o que é nocivo, o que não é, qual a lista que vai ter o IS, ainda vai ser regulamentado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado, e nós vamos ver qual a data que eles têm para fazer isso. Tá ok? Então, recapitulando, nós temos a CBS, 3 tributos federais, IPI, PIS, COFINS, nós temos o IBS, ICMS e ISS, um estadual e um municipal, e nós temos o IS, que incidirá excepcionalmente para desestimular o consumo de alguns produtos e de alguns serviços. Tá ok? Então, em linhas gerais, esses são os novos tributos, eu os apresento aqui para vocês. Por fim, eu queria falar de algo que é absolutamente importante e inovador, que é o IVA, né? Como eu disse, o Imposto sobre o Valor Agregado versus a não cumulatividade. O IVA não é novo, ele é adotado em mais de 174 países no mundo, né? E nós temos aí uma grande vantagem, e as vantagens dele são, né? O crédito, ele vai possibilitar ao contribuinte ter um creditamento integral. Eu repito, tudo que, por exemplo, um escritório de engenharia adquirir, seja de serviço ou de mercadoria, e tiver tributação na mercadoria ou no serviço, ele vai realizar o seu creditamento de forma integral. E aí, na venda do serviço, ele vai ter o débito também integral. Mas o que isso é bom? Nós vamos encerrar a tributação em cascata. O que é isso? Hoje, nós temos a guerra fiscal, um crédito presumido nas cadeias anteriores, substituição tributária para frente, substituição tributária para trás, alíquotas diferenciadas, nós temos o DIFAL, nós temos importação com alíquota absolutamente diferente, principalmente de CMS. E nem tudo, por exemplo, que uma empresa compra lhe dá direito a crédito. Então, nós temos uma ineficiência tributária no conceito de não cumulatividade. E nós estamos abandonando essa ineficiência tributária ao adotarmos o IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado. Isso, em linhas gerais, vai ser, resumidamente, na seguinte plataforma: comprei um copo por 100 dinheiros, estou vendendo esse copo a 120 dinheiros, estou tributando apenas aquilo que eu agreguei, 20 dinheiros, porque eu estou tomando crédito de tudo que eu comprei e me debitando de toda a minha venda, deduzido os tributos da compra. Isso de forma integral. Então, esse é absolutamente um ponto relevante e importante para aquilo que vivemos hoje. É um avanço significativo para as empresas. Com isso, a gente encerra a tributação em cascata, término da guerra fiscal e, junto com o IVA, veio um outro ponto muito relevante que há muito se discute nos tribunais superiores, que é onde se dá a tributação, principalmente no caso do ICMS e do ISS. Ou seja, eu recolho o imposto sobre serviço no local da empresa ou outro município que ela está prestando o serviço. No caso do ICMS, eu recolho para a empresa que está enviando a mercadoria, eu recolho para a empresa que é o destino dessa mercadoria. Existiam muitas dúvidas, né? A diferencial de alíquota é uma delas, a gente sabe a dificuldade que era apurar tudo isso e conciliar. Agora, pela nova sistemática, a tributação ocorrerá necessariamente no local de destino, para onde a mercadoria estará indo. Para a CBS, nada muda, porque nós estamos falando do território nacional. No entanto, para o IBS, o que seria o ICMS vai ser recolhido no local de destino da mercadoria, e o IBS, para fins de serviço, será recolhido no local em que o serviço estiver sendo tido o seu resultado, ou seja, onde o serviço estiver
efetivamente acontecendo. Então, o IVA é um ponto de atenção muito importante para as empresas, para os advogados, para os contadores, porque esse é o fiel da balança. Nós chegaremos ao princípio da neutralidade tributária. O que isso quer dizer? Eu não vou suportar outra carga tributária que não seja aquela da minha cadeia e vou me apropriar de todos os tributos incidentes na cadeia anterior. Isso é muito importante, relevante financeiramente para as companhias atualmente. Eu trouxe aqui, eu não vou reler e deixar esse destaque aqui para vocês, depois podemos compartilhar com vocês esse material, mas aqui está um resumo daquilo que eu falei, do IVA, das regras para o futuro. Ele não incide sobre a exportação, né? Ele vai incidir junto à CBS e à IBS. A incidência dele vai ser ampla, né? Não vai ser cumulativa, ou seja, é uma não cumulatividade plena, crédito de tudo. Um ponto muito importante que essa reforma também trouxe, a base de cálculo para eu apurar o meu tributo, a CBS e o IBS não comporão as bases de cálculos deles, e nenhum do outro, e nem dela mesma. O que isso quer dizer? Nós não teremos o famoso cálculo por dentro. Um exemplo bem prático, energia elétrica e ICMS. A alíquota de ICMS é de 25% sobre energia, mas quando eu faço o cálculo por dentro, a minha alíquota efetiva chega a 33%. Nós encerramos essa discussão, não haverá mais o cálculo por dentro e também um não compõe a base de cálculo do outro. A base de cálculo do IBS é uma, a da CBS é sem o IBS e vice-versa. O que isso quer dizer? Acabaremos com essas inúmeras discussões que nós temos nos últimos 10 anos no Supremo. Ou seja, exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, exclusão do PIS/COFINS das próprias bases, enfim, discussões que vieram posteriormente à Constituição e alguma legislação que devem encerrar agora. O IBS vai ter uma base de cálculo sem o IBS, e o IBS vai ter a base de cálculo só do valor de venda, sem o tributo dentro e sem ele mesmo dentro dele. Tá ok? Em linhas gerais é isso. O IS, ele vai integrar a base de cálculo da CBS e do IBS, já que o IS é para desestimular, colocaram o pior sistema possível. Então, para fins de IBS, eu vou pegar o preço da mercadoria, mais CBS, mais IBS, e vai ser a base de cálculo do imposto seletivo. Ok? Esse aí, o imposto do pecado, efetivamente, ele terá possivelmente algumas discussões. E para o final, como eu disse para vocês aqui, nós teremos o princípio do destino, né? Isso é bastante relevante, isso está muito caracterizado agora daquilo das discussões que nós tivemos eternamente, aí, quase 40 anos de discussão junto ao Supremo, onde deve incidir. Agora a Constituição determina CBS, IBS ou IS será pago no local do destino da mercadoria. Então, também é um avanço que eu considero bastante importante para a legislação atual. E aqui, um outro ponto relevante é que nós teremos a chamada alíquota única para todos os setores. Isso aqui é algo que causa espanto no primeiro momento, e é para causar espanto mesmo, e a emenda constitucional, ela traz uma alíquota única para todo e qualquer setor. O que isso quer dizer? Ângelo, eu sou serviço. Você vai ter uma alíquota que vai ser igual do comércio, que vai ser igual da indústria. Aí você fala, isso vai causar uma insegurança, isso vai causar dúvida e nós teremos problemas. Sim, concordo com vocês. Quem pensou isso de forma correta, porque nós vamos prejudicar alguns setores e melhorar alguns setores. Nós vamos verificar nos próximos slides exatamente esse ponto. Mas o que nós temos que trazer aqui para vocês? A nossa alíquota geral, ela vai ficar entre 25,45% e 27,5% com relação serão as alíquotas máximas. Uma grande crítica que a doutrina vem fazendo, inclusive alguns legisladores também, é que a Constituição Federal não determinou qual é a alíquota máxima existente. O que isso quer dizer? Ela pode ser 30%? Pode. Ela pode ser 20%? Pode. Ou seja, nós temos uma insegurança jurídica de qual será a nossa alíquota de referência, a alíquota referencial, a alíquota a ser aplicada em todos os setores da economia, seja no serviço, seja no comércio, seja na indústria, a alíquota de todos eles será única e será aquela que o Estado assim determinar, sabendo que máxima ela pode ser em 27,5%. O que isso quer dizer?
nós estamos no pódio. O Brasil, com certeza, se adotar a 27,5, será o país com a maior carga tributária sobre o consumo. E se ele adotar a 25,45, nós estaremos aí em segundo lugar entre a Hungria e a Suécia. De todo modo, ou nós seremos primeiros, ou nós seremos segundos. Podem ter certeza que, se continuarmos assim, o nosso pódio com relação à tributação mundial está garantido. A gente não vai passar vergonha, não seremos a menor tributação existente no mundo. Ironias à parte, esta é uma realidade que incomoda, esta é uma realidade que não agrada a maioria de nós, mas nós teremos que conviver com isso efetivamente para conseguir achar o melhor caminho, a melhor eficiência tributária possível com esse novo sistema tributário que temos. No entanto, temos uma outra premissa. E lembrando, disse para vocês no começo que em nenhum momento há uma linha sequer dizendo que a reforma tributária iria diminuir a carga tributária. E sim, ela vai deixar a legislação mais moderna e facilitar a burocracia que nós temos hoje. Mas diminuir a carga tributária, em nenhum momento foi dito que é a função desta reforma. No entanto, se serve de alento para a gente, a própria Constituição Federal determina dois pontos importantes, que eles chamam de trava de referência, que é o seguinte: nós não poderemos ter aumento da carga tributária até 2035. Isso é um ponto bastante importante, serve de reflexão para os empresários. É possível que os planejamentos tenham um pouco mais de assertividade na área tributária, porque nós teremos duas revisões de carga tributária. Uma em 2030 e outra em 2035. O que isso vai querer dizer? Em 2030, nós vamos verificar, na verdade, o fisco vai analisar o recolhimento ou a arrecadação tributária, que é o PIB dividido pela arrecadação, então chegaremos a um percentual, de 2012 a 2021, não pode ser, a carga tributária não pode ser maior do que 2028 e 2030. E do mesmo modo, nós teremos uma outra revisão em 2035, determinando que, do mesmo modo, a carga tributária obtida a média de 2012 a 2021 também não pode ser maior até 2033. Então, nós temos os próximos 10 anos da economia brasileira mantendo a carga tributária sobre o consumo de forma equalizada. Pode ser menor, mas não pode ser maior. Eu não tenho dados ainda de como esse cálculo será feito, né? Nós temos uma legislação ainda por vir para regulamentar isso, mas isso gera não uma tranquilidade, né? Sabemos a carga tributária brasileira é altíssima, mas gera para a gente uma perspectiva de que teremos estabilidade com relação à arrecadação dos tributos sobre o consumo. E aí, acredito que todos estejam querendo saber quais são os reflexos da reforma tributária para o setor da economia. Então, nós vamos começar aqui com relação ao setor da indústria. A minha perspectiva é que a indústria seja beneficiada por dois aspectos. Hoje, aproximadamente a tributação da indústria sobre o consumo, não estou colocando tributação sobre a renda, nem tributação sobre a folha de pagamento, nem, consequentemente, quando eu falo renda, desculpa, é lucro, né? Então, nem lucro e nem folha de pagamento, nós temos uma tributação média de 30%. Se essa tributação for reduzida para 27,5%, a indústria deve ganhar um pouco de performance tributária, eficiência tributária, também somado pela ampliação na sistemática de apuração de crédito, ou seja, o IVA. Então, com o IVA, a indústria tomará crédito de 100% daquilo de serviço e produto que ela adquire ou serviço que ela toma. Tá ok? Então, a indústria deve ser beneficiada pela reforma tributária. Isso é o que os números gerenciais nos dizem. Por óbvio que, a depender do regime de tributação, para onde essa empresa vende, se ela importa, se ela exporta, detidamente ela pode ser prejudicada. Mas, em números gerais, gerenciais, a indústria deve ter um alento na diminuição da carga tributária, seja porque a alíquota será reduzida, seja porque ela poderá tomar mais crédito, consequentemente, o seu débito mensal será menor. Então, a indústria é um ponto que nós temos aqui de atenção, né? Necessário estudos individuais, mas gerencialmente e a longo prazo, a indústria deve ser beneficiada com a reforma tributária.
Com relação ao comércio, eu acredito fortemente que nós teremos um cenário de estabilidade. Estabilidade porque o comércio, em linhas gerais, ele tem uma tributação próximo a 25%, se a gente usar a alíquota do ICMS nos seus 18, né? Entendendo ainda que ele tem um débito e crédito não tão eficiente. Então, a indústria, o comércio, ela deve ficar equilibrado. Então, os 27,5 talvez mantenha a tributação estabilizada. No entanto, o comércio ele ganhará muito com a simplificação das obrigações acessórias. O que isso quer dizer? Nós deixaremos de ter submissão tributária, deixaremos de ter uma legislação em cada estado, deixaremos de ter guerra fiscal, provavelmente os benefícios dados de forma unilateral, ou pelo menos aqueles que estejam no CONFAS, e também podem ser questionados. Isso traz uma dificuldade na cadeia de produção, isso gera ineficiência tributária para todo o setor aí do comércio. Então, eu acredito que o comércio, com relação à carga tributária, se equilibre, em regra, e gere uma facilidade das obrigações acessórias, porque nós teremos, entre aspas, aí, né, uma alíquota única de ICMS. Tá ok? Então, indústria tem os seus benefícios, o comércio tem a sua estabilidade na alíquota e o seu benefício nos deveres acessórios. E aqui nós temos algo importante que nós já falamos anteriormente, né? O cálculo dos tributos é por fora, né? A trava de referência traz aí um ponto relevante para o planejamento tanto da indústria quanto do comércio, né? Nenhuma indústria faz produto para si, ela também industrializa para comercializar. Então, a depender de como se desencadeará a legislação quando for regulamentado o IBS e o CBS, acredito que nós teremos um grande avanço na legislação tão tumultuada e tão surrada que dificulta muito o nosso trabalho com relação ao comércio. Ou seja, o ICMS ficará mais fácil. Para fins de serviço, e aí nós temos o caos instalado na terra. Isto porque nós temos aqui uma tributação média do setor de 12%, e ela poderá passar a 25% ou a 27,5%. Isso causará grandes problemas no setor de serviço, consequentemente, aumento de alguns serviços existentes, né? Principalmente pelo fato do serviço ele não ter a possibilidade hoje, né, de tomar crédito da folha de pagamento. E por que ele não toma crédito? Porque é um custo da própria empresa, não é um custo de terceiro que ele pode se apropriar dos tributos pagos, né? Então, nós teremos aí uma briga muito grande, eu acredito, do setor de serviço, para tentar tomar crédito sobre a folha de pagamento ou ter a redução da tributação da folha de pagamento, porque a carga tributária passará por mudanças muito agressivas para esse setor. Nós não podemos esquecer que o Brasil tem um impacto muito grande daquilo que é gerado no PIB em torno do serviço, né? Construção civil, todas as plataformas digitais, tudo que é feito na educação, saúde, ou seja, tudo aquilo que é serviço não público, ele tem a característica de ter o ISS, que é um tributo baixo, né? Somando no máximo 12%, em média, nós teremos a possibilidade disso ultrapassar os 27,5%. A única coisa boa do setor de serviço é a segurança jurídica que o ISS vai ser recolhido no local de destino onde o serviço for prestado. Embora isso já estivesse relativamente pacificado para o ISS, tínhamos um problema para outros tributos. Mas esse é o único ponto positivo para o setor de serviço. Há uma preocupação enorme, inclusive aquilo que nós teremos que fazer para esse setor. Tá ok? Eu trouxe para vocês aqui, apenas de forma elucidativa, que existem alguns serviços que poderão ter redução do IBS e do CBS. E aqui nós temos as reduções de 100%, que são relacionadas a produtos relacionados à questão de medicina, saúde humana, serviços de educação, e temos aqui a possibilidade de redução de 60% da alíquota, se for 25% ou 27,5%, pouco importa, também de alguns serviços, de alguns produtos relacionados à higiene pessoal, alimentação destinada à cesta básica, e aqui também uma outra possibilidade de redução, aqui são as profissões regulamentadas, né? Então, advogado, contador, engenheiro, médico, tudo aquilo que tem um órgão que fiscaliza a
a profissão, chamada profissão regulamentada, nós temos uma redução de 30%, nesse caso específico, apenas para o serviço. Então, recapitulando, alguns produtos e serviços nós teremos a não tributação, teremos 100% de redução, para outros, 60%, no caso, inclusive, aqui dos insumos para o agronegócio, importante a gente destacar, e no caso da profissão regulamentada, 30%. Então, a gente não tem tempo aqui de debater linha a linha, mas a gente pode, para quem tiver interesse, disponibilizar esse material. E já caminhando aqui quase para a parte final da minha fala, vocês devem estar se perguntando, pô, Ângelo, já entendi quais tributos viram quais tributos, já entendi que a indústria vai ser beneficiada, o comércio deve se manter mais ou menos igual e o serviço, a carga tributária vai ser pesadíssima. E agora sim, quando que essa reforma atinge a minha empresa? Quando que eu preciso me preocupar? Então nós temos aqui, nós trouxemos para vocês a fase de transição. Então, em linhas gerais, nós estamos aqui já passamos 2023, começando 2024, nós já podemos ter um imposto seletivo desde agora. Desde aqui, de 2024, ele poderá existir. No entanto, para fins de CBS e de IBS, esses dois tributos começarão a ter vigência em 2026, numa cápsula experimental. O que isso quer dizer? 0,9% alíquota da CBS e 0,1% do IBS. Apenas para quê? O contribuinte começar a testar como que vai funcionar o sistema e nós teremos, nesse período, um sistema híbrido. Nós teremos PIS/COFINS, IPI e nós teremos CBS e IBS. E, óbvio, também ICMS e ISS, tudo junto e misturado até 2027. Em 2027, nós teremos a implementação total dos tributos federais, a CBS, a morte ou a extinção PIS/COFINS e o IPI vira alíquota zero, mas ele também não terá incidência. E nós teremos aqui também ainda a 0,1 do IBS para fins de controle. Em 2029, nós teremos aqui um período de transição de IBS e CBS, provavelmente uma cascata, uma um declínio, me fugiu a palavra, um declínio na arrecadação do ICMS e do ISS e um aumento do IBS. E, óbvio, em 2033 nós teremos totalmente esse sistema implementado. Ou seja, um período muito longo, de 10 anos de fase de transição, não precisaríamos disso. Acredito que em 2027 a gente já teria todas as condições de implementar esses dois sistemas, né? O segundo ano aí com uma transição entre eles, o terceiro também e o quarto ano já sendo para valer. No entanto, nós teremos 10 anos de sistema híbrido, o que isso causa para a gente grandes preocupações, porque nós sabemos quanto a legislação tributária muda. Isso é um ponto de inquietude para todos nós. E aqui, quais os próximos passos da reforma tributária? O que vem, né? Para esta reforma que nós estamos falando, nós temos aqui, para esta reforma, o mês de julho, é o que a gente espera deste ano, nós deveremos ter a regulamentação desta reforma já aprovada. Acho muito prematuro, nós não temos ainda nenhuma iniciativa de legislação complementar para regulamentar o IBS, a CBS, o IS, mas é isso que se espera, que em junho desse ano a gente já tenha a regulamentação aprovada, ou seja, vamos torcer para que isso aconteça, e em março desse ano, o governo deve enviar uma proposta de reforma da tributação sobre a renda, lembrando que a gente aqui está falando só de tributação sobre o consumo, e março desse ano, um projeto para a reforma da tributação sobre a folha de salários. Ou seja, nós temos um grande percurso ainda com a reforma atual e nós temos ainda a incerteza de, paralelamente, termos a convicção de que outras duas reformas tributárias virão sobre a renda e sobre a folha de salários. Então, em linhas gerais, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Espero ter obedecido o meu tempo aí de provavelmente 35 minutos. Essa era a ideia. Se passei um pouquinho, peço desculpa para vocês. E agora eu vou abrir para que vocês espelhem as dúvidas, façam as perguntas e aquilo que eu conseguir, eu respondo agora. Aquilo que eu não conseguir, me comprometo a me debruçar nessa tumultuada e, por enquanto, tortuosa legislação e responder individualmente
para vocês. Aqui segue o meu e-mail, fiquem à vontade para mandar dúvidas, perguntas em momentos posteriores, e fica também a minha gratidão do tempo de vocês que estiveram aqui, e espero que a gente fique por mais algum tempo para discutir todos esses meandros da reforma tributária. Muito obrigado. Boa tarde, Ângelo. Boa tarde, Ailton Leite, tudo bem? Bem, as perguntas pode ser verbal ou precisa ser escrita? Ailton, você escolhe, fique extremamente à vontade. Ah, não sou advogado, então as perguntas é quem está do outro lado. O Claro, cronograma da implantação e esse período da transição, pelo que eu entendi, ele vai ser idêntico para todas as empresas e setores, certo? E perfeito. até que as leis complementares sejam aprovadas, do que já foi aprovada, o grande receio dos empresários é o seguinte: ainda existe chance do governo mudar alguma lei ou os políticos alterarem aquilo que já foi feito? Esse risco existe? Ailton, uma excelente pergunta, né? Falando aqui de Brasil e poder legislativo, sim, ele existe. Eu acho muito difícil isso acontecer, sendo muito sincero com você, porque aprovar uma emenda constitucional, ela não é tão simples quanto aprovar uma lei complementar. Então, com relação ao que nós temos até hoje, eu acho muito, mas muito difícil a emenda constitucional que foi aprovada ser modificada. O que pode acontecer? E essa sim é uma preocupação ser editada a lei complementar sobre a CBS. Ano que vem, né, há uma alteração na CBS. Isso sim é possível até a entrada em vigor, ou inclusive enquanto ela estiver em vigor. Sem sombra de dúvida que isso é possível. Como é possível, nós temos uma lei complementar sobre o IBS e um ano depois, antes da entrada em vigor dele, nós temos uma mudança, um desequilíbrio nessa legislação. A inclusão, a exclusão de algum tipo de serviço, uma alteração de alíquota máxima ou mínima. Sem dúvida que isso é possível. É mais fácil que aconteça nas leis complementares e eu acho quase impossível que aconteça na emenda constitucional. Só não digo impossível porque nós estamos tratando aqui de Brasil e às vezes as ideias mudam com uma certa facilidade. Mas, em linhas gerais, isso não deve acontecer. Em tema de Brasil é difícil. Você mostrou aí aquele intervalo da alíquota geral de 24,45 e 27,5. Mas há uma insegurança ainda, quando a gente reúne os empresários, ou mesmo os investidores, é que vem uma alíquota acima de 30%, alguma coisa maluca. Como é que você está vendo isso daí, Ângelo? Esse risco existe mesmo? Esse risco existe, tá? Uma imensa crítica, acho que todos que estudam direito tributário, ou os entusiastas, conseguem enxergar que a Constituição Federal deveria ter colocado uma alíquota máxima, pelo menos nessa fase de transição até 2033. Né? Olha, os próximos 10 anos a alíquota é de 28%, doa quem doer, teremos que aprender a conviver com isso. Como não existe, o que para mim traz uma, eu não diria uma tranquilidade, mas é um indício de que essa alíquota não será maior que 27,5%. Essa alíquota, Hilton, ela começou lá no passado em 21%. O ideal era que fosse 21. Mas quando foi calculado 21, não tínhamos as exceções. Ou seja, não tinha a redução de 100% da tributação para alguns setores, a redução de 60% e a redução de 30%. Com essas reduções, o que aconteceu? O governo começou a arrecadar menos, porque o PIB não vai mudar. O que a gente pode aumentar é a alíquota. Então, o que aconteceu? Essa variável de 21 para 27,5, ela aconteceu pelas exceções. Então, já que eu não vou tributar esses setores, eu precisarei compensar essa não tributação com o resto dos setores que eu estou tributando. 21% é insuficiente, eu vou ter que elevar isso para 27,5%. O que me assusta? Me assusta é fatores pós-reformas tributárias, rombos que nós estamos assistindo na imprensa recentemente, influenciarem a majoração dessa alíquota, que não estava baseada no estudo feito pelo Congresso, que é esse o referencial que a gente tem, de 25% e 27,5% em linhas gerais.
Às vezes o pessoal pergunta, esse ano, Ângelo, nós sabemos que é um ano de eleição para prefeito. Perfeito. Então, nós estamos falando de ISS, que é o que está afetando. Você acha que esse movimento político pode alterar alguma coisa naqueles prefeitos ou candidatos que sentirem que eles estão perdendo receita com essa modificação e pode vir alguma alteração nisso? Sinceramente, eu não acredito. Sinceramente, é feeling, né? Nós não vamos mudar a Constituição Federal por um dissabor de prefeituras, tá? É a minha percepção. Digo isso porque daria um enorme trabalho fazer isso, né? A gente jogaria fora todos os cálculos que foram feitos e, consequentemente, nós aí também desvirtuaremos tudo que foi discutido aí nos últimos 8, 10, 12 meses, se assim a gente coloca. Eu entendo e me solidarizo com os prefeitos, né? Para mim, deveria ter uma atenção maior com as prefeituras, até porque a gente vive no município, a gente não vive no estado, a gente não vive na Exato. União, né? E os municípios são quem menos arrecadam proporcionalmente, né? No entanto, Ailton, nós teremos os chamados comitês, né? Nós teremos aí o comitê que eu acredito o chamado comitê gestor, né? Que eu acredito que ali nós teremos grandes discussões para que os municípios não sejam prejudicados, tá? E muito também já me foi perguntado a respeito do papel do comitê, se eu acredito que o comitê vai funcionar. E se alguém tivesse essa resposta, eu até antecipo. Eu acredito muito nos comitês. E eu acredito sim que eles irão funcionar. E explico por quê. Nós tínhamos no passado, eu não vou me lembrar especificamente a data, mas eu acredito que 2006. Nós, em 2006, tivemos o Simples Federal. O que era o Simples Federal? Era a unificação de todos os tributos federais em um único tributo, DAS, Documento de Arrecadação do Simples. Anos depois, nós tivemos a união dos tributos sobre o consumo ICMS e ISS no DAS. Transformamos o Simples Federal nos Simples Nacional. E temos o Comitê do Simples Nacional, que divide a arrecadação que foi feita via DAS, via Simples Nacional. Então, o Brasil já tem uma experiência exitosa com relação a esse comitê gestor. É só replicar isso que está acontecendo no Simples Nacional, que é um número imenso de empresas, é um número imenso de recolhimentos, e nós conseguimos fazer isso com uma eficiência muito boa. Não há reclamação de não repasse dos municípios com relação ao Simples, né? Eu acredito que se a gente continuar nessa mesma linha de eficiência, nós não teremos nenhum problema de repasse para o município e para os estados, ou seja, o IBS será dividido e depois retornado para os municípios e para os estados. Ângelo, só para não prender muito, última perguntinha. Eu queria que você me explicasse sobre a trava de referência. Eu não entendi um pouco. Pode me dar um pouquinho mais detalhes do que é a trava? Um pouquinho, Claro, por favor. claro, vamos dar um exemplo assim, ó. Se de 2012 a 2021 nós tivemos uma arrecadação dos quatro tributos de 25%, por hipótese, ou de 28%, nós não poderemos ter uma alíquota maior que 28% em 2030, até 2030, e nem em 2038. Se tivermos uma alíquota maior do que PIB versus arrecadação, que é assim que a gente acha a carga tributária, quanto o fisco arrecadou versus o que o Brasil produziu. Se nós tivermos 28%, nós não poderemos ter uma alíquota maior de 28% em 2030 e 2035. Então, de 2012 a 2021 é o balizador para a gente ter a mesma carga tributária média de 2023, 24 até 2033. Essa é a taxa de referência, ou seja, ela vai em 2030 nós teremos esse raio-x, 2012 a 21, e aí 27, 28, 29 e 30, faremos esse comparativo e a gente equaliza com base em 2012 a 2021. Equalizado, outra medição, 2035. Olhamos 2012 a 2021, já saberemos qual é, não poderemos de 2030 a 35 ter uma alíquota maior. O que isso quer dizer? A alíquota pode cair para 20% se o PIB aumentar, ok? Porque é uma questão efetiva de recolhimento, ok? Então, assim, isso passa também por uma manutenção e uma eficiência do Estado. O Estado não vai poder gastar tanto quanto queira, porque, consequentemente, ele vai ter que aumentar a tributação.
Pô, no fim, essa trava de referência é uma segurança para a gente do lado de cá, que não vai vir nada Sim, maluco e sim, diferente do que foi no passado. É isso mesmo, né? exatamente, Ailton. É Ok, a trava de obrigado, referência, é algo que nos Ângelo. traz segurança. Obrigado, Ailton. Ricardo, tudo bem? Tudo bem, Angelo? Boa tarde. Parabéns pela apresentação. Acho que foi muito interessante a maneira como você didaticamente mostrou o caos. Eu acho que essa foi uma lição, uma aula para nós. Eu queria fazer uma pergunta, Angelo. Como que os clientes da Marcos Martins ou as empresas, de uma maneira geral, estão se preparando e o que que elas estão fazendo nesse momento? O que que você tem de experiência? Como é que tá, o que está acontecendo? Ô, Ricardo, muito legal a sua pergunta. Nós estamos sendo bastante demandados para análise individualizadas nas empresas. Ou seja, este cenário implica o que na minha empresa? E o que eu preciso fazer até 2026 para estar equalizado para a reforma tributária? Eu vou dar alguns exemplos aqui, por óbvio, sem citar nomes. Nós temos aqui empresas que são acumuladoras de crédito de CMS. Ou seja, elas compram mercadoria e se creditam e exportam. Elas acumulam esse crédito porque não tem incidência na exportação. Aí o cliente nos consultou semana passada, em uma reunião muito longa. Ângelo, eu tenho X milhões de reais em ICMS. O ICMS morre em breve. O que eu tenho que fazer? Como essa legislação me traz a possibilidade de eu realizar compensações com o ICMS ou não? Ou eu preciso comprar uma outra empresa deficitária de CMS para eu viabilizar essa operação de CMS com o crédito que eu tenho. Ou seja, é uma questão financeira. Ou seja, eu Uhum. torno uma empresa lucrativa porque eu tenho crédito de CMS e ela é absolutamente deficitária. Por outro ponto, nós temos aqui também sendo demandados por empresas com a Zona Franca. Né? Pô, a Zona Franca de Manaus, como que ela vai funcionar na reforma tributária? Eu vou manter o IPI? A reforma tributária acaba com a Zona Franca de Manaus? Ela não acaba? Então, em linhas gerais, nós estamos sendo demandados e o nosso estilo de trabalho é não maximizar o problema do cliente. Pelo contrário, entrar na contabilidade, entender a operação e o que a reforma tributária eventualmente pode ou não contribuir para essa plataforma de negócio. E, consequentemente, desde já, nós estamos com alguns planejamentos a médio e a longo prazo para começar a tratar as consequências benéficas ou maléficas da reforma tributária. A possibilidade, eventualmente, uma cisão da empresa, o Parque Fabril, e depois termos uma outra planta para fins de venda, se isso teria algum impacto, ou seja, aqui eu fico com alguns créditos maiores, lá eu fico com os créditos menores, alguns prestadores de serviço que serão impactados, o que nós conseguiremos da folha de pagamento legalmente transformar isso em pessoas jurídicas, contratar serviço externo, porque ao contratar serviço externo, isso vira um custo, e se é custo, eu me aproprio do tributo, eu tiro da minha folha de pagamento, Uhum. consequentemente, eu melhoro a minha tributação global da companhia e, consequentemente, sobre o consumo. Então, em linhas gerais, nós já fomos aqui trazidos a pensar em várias plataformas, inclusive no Simples Nacional, né? Como fica o Simples? Já vi aqui na caixinha de chat que, salvo engano, tem uma pergunta que eu vi subir aqui sobre o Simples Nacional, sobre Zona Franca de Manaus. Vou poder trazer para vocês, mas em linhas gerais nós temos trabalhado de forma individualizada na plataforma de negócio do cliente, para que a gente possa mitigar ou até trazer uma melhor eficiência tributária quando a regra começar a valer. O ideal, Ricardo, é não esperar, né? O direito tem um ditado que é: o direito não socorre aquele que dorme. Então, se a Uhum. gente já tem estabelecida a regra macro do direito tributário, a regra constitucional, a gente sabe que, além desses contornos, a gente não vai poder ultrapassar a legislação. Então, a gente faz hoje um controle. Quando a legislação sair, a gente monta o comitê na empresa de acompanhamento, um comitê estratégico de decisão na área tributária, levando para o conselho das empresas já o que deve ser feito ao nosso ver, e ele vai pegar essa informação e seguir o conselho, não seguir, implementar, mas ele terá isso mastigado de forma efetiva para que ele faça aquilo que entender melhor. Obrigado, Angelo. Imagina. Se alguém puder me ajudar com relação às perguntas do chat, eu agradeço. Pessoal, eu vou
Oi, pegar Angelo, aqui e, posso lhe ajudar aqui? Você está me ouvindo pô, se bem? você me ajudar, eu agradeço muito, Marcos. Legal, Angelo. Parabéns pela explicação, acho que foi bem didático, esclarecedor. Nós temos aqui de perguntas, é da Daiane, e ela comenta para as empresas que possuem crédito de ICMS se haverá possibilidades de compensação. Tá ótimo. Essa pergunta ela é muito recorrente, porque nós temos no Brasil um acúmulo de crédito CMS gigantesco. Sim, poderá a empresa que tem crédito de CMS, com a implementação da reforma tributária, começar a realizar a compensação a partir de 2033 em 240 avos. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer o seguinte: eu vou pegar o que eu tenho de crédito CMS, dividir em 240 partes e ir compensando nos próximos praticamente 20 anos. Tá? Ou seja, isso é a morte da empresa, é transformar todo o crédito de CMS em custo. Então, precisa haver uma ação das companhias que são credoras de CMS para ou realizar esse crédito, ou seja, ou monetizar esse crédito, ou realizar algumas operações para consumir esse crédito, ou seja, com débitos. Né? Nós precisamos estudar isso muito atentamente, porque essa compensação ela vai acontecer só com o IBS, não com a CBS, que é um tributo federal, só com o IBS, e ainda em 240 meses a partir de 2030. E para piorar um pouco, a atualização será pelo IPCA e não pela Selic. Ou seja, o contribuinte ainda nos próximos 20 anos, mais os 10, né, de 2023 a 2033, perderá em atualização. Esse crédito daqui a 30 anos vai valer 10, 20, 30% daquilo que ele efetivamente vale hoje. Então, é uma perda irreparável para as empresas, então precisamos nos mover para realizar esses créditos de CMS no tempo. Aproveitando a Angelo, pergunta do crédito. Oi, Ailton. não, só uma, você mostrou aí um cronograma, mas deixa eu te perguntar. Em que ano, definitivamente, nós vamos ter certeza de que todos os ajustes e leis complementares foram feitos e nada mais vai mudar? Acabou o período de transição. É 2038, é isso mesmo? Não, 2033, mas a sua pergunta, ela é muito capciosa. Por quê? Quando teremos certeza de tranquilidade? A minha resposta é nunca. Tá? Nós não teremos tranquilidade, Ailton, nunca, porque a legislação ela pode ser alterada a qualquer tempo, né? Da Constituição Federal até agora, a gente teve quase 364 mil novas normas tributárias. Então, com esse passado, por mais que eu queira ser esperançoso, a minha resposta para você é nunca. Agora, quando a gente vai ter a vista da reforma tributária completa? 2033, né? 2033. 2033. Quer Eu acho dizer, que aí nós teremos um desenho implementado. Implementado. O sofrimento a gente vai descobrir até lá. E eu queria aproveitar a pergunta que foi feita com relação ao ICMS, porque tem empresas também que têm acúmulos de crédito, de IPI, de PIS, COFINS, tá ok? Isso não tem uma regulamentação hoje. É a lei complementar que virá até o meio desse ano, que vai dizer como as empresas que têm créditos de IPI, PIS e COFINS vão se apropriar. A minha percepção não vai ser nada melhor do que o ICMS, ok? Não vai ser nada melhor que o ICMS. Porque se o governo restituir muito isso, vai compensar com a CBS e, consequentemente, vai arrecadar menos. Então, aí nós temos um longo período, nós precisamos fazer muitos estudos, muito detido nas empresas, para que isso não aconteça em 2033. Ô, Ângelo, pegando um gancho nesse teu último tópico, você está mostrando que existem duas realidades ou duas oportunidades. Uma é o de entendimento do novo caos que nós vamos entrar, e o Sim, outro é se planejar para tentar limpar tudo que seja possível. O exemplo do crédito ICMS, quer dizer, se a empresa não tomar nenhuma ação nesse momento, ela pode perder um crédito substancial, porque 20 anos para fazer compensação, isso é melhor jogar fora, virou pó. Essa é virou a pó. realidade. Então, tem dois momentos aí. Um é a de adequação para a nova política tributária, a nova legislação tributária, melhor dizendo, e dois, ou talvez seja até um, é entender o que nós temos de oportunidade nesse fim de modelo de gestão antiga. Estou correto? Exatamente, Ricardo. Exatamente. Aí nós temos duas coisas: diminuir a formação desse crédito até 2033. Começar 2033 sem créditos, porque aí nós consumimos tudo isso no período.
Porque a partir de 2033, esse crédito vai ser esvaziado por correção, por impossibilidade de compensação, e porque essa trava de 1,240 avos beira o ridículo, né? Isso me parece muito o que os estados e também os municípios estão fazendo nesse momento. Existe um forte aumento de tributos, principalmente municipais, nesse momento, IPTU vindo com valores exorbitantes. Eu acho que é meio que também já montando uma estratégia para eventuais perdas que eles vão ter lá na frente, né? Concordo, concordo. Impossibilitando a empresa de usar os créditos CMS para pagar tributo. Então, você vai ter que pagar 99% em dinheiro e 1% com crédito. É isso. Ou seja, o que eu poderia pagar 100% com crédito, agora eu estou pagando 99% com dinheiro, 1% com crédito, ou seja, o meu crédito é mal atualizado, no tempo ele vai perder valor e eu não posso utilizá-lo. Ele vira um custo, Ricardo, e aí a contabilidade que se lasque, desculpa a expressão, para colocar isso no tempo e isso vai virar pó. É o que você disse muito bem. Infelizmente, Ângelo, está vindo de novo para nós. Sim, sem dúvida. é que me fizeram essa pergunta, o empresário me perguntou quando eu falei desse live de hoje. O escritório Marcos Martins vai promover algum treinamento específico para um grupo de empresas de um determinado setor? Isso está no radar de vocês? Ailton, está no nosso radar, tanto que nós temos um e-book já montado, e ele foi objeto, inclusive, de envio para vocês durante todo esse período, da indústria do comércio e do serviço, inclusive de alguns setores específicos da indústria plástica, indústria pesada, serviço de marketing digital, serviço de prateleira, né? Daí nós estamos dos negócios da economia digital e alguns setores de comércio. Então, isso está no nosso radar, nosso material está muito avançado com relação a isso, para ficar pronto, e é nossa expectativa, sim, estender esse comitê a outras reuniões para que a gente consiga contribuir também nesse momento, para tirar as dúvidas e também trazer um pouco mais de inteligência, tanto da nossa parte para os empresários, mas também entender quais são as dores de determinados setores, que por estar do lado de fora, embora tenhamos experiência, a gente não consegue verificar, porque a dor é efetivamente de quem está no dia a dia, na planta e no operacional. Obrigado, Ângelo. Vou repassar isso a esse grupo de empresários. Marcos, pois não? Hoje nós temos mais uma pergunta aqui do César Magnani. Primeiro, ele parabeniza aí pela sua exposição, e aí ele comenta, né? Considerando a reforma tributária e a busca por simplificar a tributação e assim criar uma regra geral para todos os contribuintes, de acordo com cada setor, ele gostaria de saber se os regimes especiais deixarão de existir. E aí, César, fique muito à vontade aí também, se você quiser trazer mais algum comentário, mas basicamente essa é a pergunta dele, Angelo. César, primeiro, obrigado por você estar aqui, meu companheiro de advocacia por alguns anos e de viagem também. Os regimes especiais, César, devem ser extintos com a reforma tributária. Ponto. Tão simples quanto isso. Tá ok? Só para a gente entender, regime especial, normalmente, ele tem a sua maior extensão no Estado. Isso quer dizer, um regime especial ele pode ser global ou individual. Global quando é para um setor inteiro e individual quando você tem uma decisão administrativa para aquela empresa. Exemplo de regime especial é o diferimento do tributo. Tudo que eu compro não dá direito a crédito de CMS, tudo que eu vendo não tem incidência de CMS. Ou seja, a minha empresa não paga mais ICMS. Isso é uma possibilidade de acontecer, regime especial. Com a reforma tributária, nós não teremos mais esses tributos e, consequentemente, nós não teremos mais a possibilidade de regimes especiais. Por quê? Nós deixaremos a não cumulatividade para trás e adotaremos o IVA. Então, teremos incidência em todas as cadeias com creditamento pleno, creditamento integral. Então, os regimes especiais, eles acabarão. Existe na legislação constitucional, lógico, né, o direito adquirido, a possibilidade desses regimes especiais serem honrados até determinado período. A lei complementar deve regulamentar isso com uma maior tranquilidade, como foi o caso da Zona Franca de Manaus, que ela persistirá, salvo engano, até 2073 ou 2074. Ela terá uma tributação especial por conta do direito adquirido das empresas que para lá foram. Da mesma forma, determinados regimes especiais, se tiverem data específica e obrigatoriedade por parte da empresa, eles devem ser preservados, mas não devem ser renovados.
E aproveitando aqui, Ângelo, nós temos mais uma pergunta do User Corp, e aí também User Corp, que à vontade também para deixar o seu nome e sobrenome aqui no chat, mas ele pergunta que para empresas que trabalham com crédito presumido, digo na nota, destaco a alíquota de 4% de ICMS, eu pago 1,5 presumido, muda algo? De Sim, 4,0 para 1,15? da mesma forma, esses regimes acabarão. Tá? Esse aí deve ser um regime específico, né, para determinado setor da economia. Não tenho certeza, mas é possível que seja para o setor de tecnologia, né? Tendo em vista até o nickname aqui e aquilo que especificamente incide, os 4%. Gomes, obrigado pela pergunta. Esse regime ele será alterado, sim. Tá? A forma de apuração ela deve ser extinta e deveremos ter uma nova forma de apuração, igualzinho o outro regime especial. Ele cessa se esse regime especial for global, ele cessa sem direito adquirido, só com a mudança da legislação, e aí tudo que você comprar vai ter direito a crédito, tudo que você vender vai lhe gerar débito. E aí nós teremos o IVA, ou seja, aquilo que você agregar na cadeia, você pagará provavelmente 27,5% sobre tudo isso. Tá ok? Lembrando que especificamente, se ele está falando de nota, a gente está falando só do ICMS. No entanto, o ICMS deixa de existir e ele será substituído pela alíquota do IBS. IBS onde? Destino da mercadoria. Então nós teremos que analisar qual o estado de destino da sua mercadoria, analisar o IBS daquele tributo e recolher. Como o tributo federal é CBS, nós vamos ver qual tributo federal a alíquota nacional, essa não vai mudar, e aí você soma uma com a outra e faz o recolhimento para o estado. Mas essa fórmula de crédito presumido, guerra fiscal, possibilidade de incompatibilidade financeira entre os estados, isso está eliminado com a adoção do IVA. Aqui pelo chat não temos mais nenhuma pergunta. Alguém mais, pessoal? Eu queria trazer, então... Marcos, Oi, quando o palestrante é bom, não tem muita pergunta. Tomara que você esteja certo. Estou me pautando nisso, hein? Foi ótimo, Ângelo. Eu Muito queria claro, só... muito bem, material, parabéns. Eu queria, antes de encerrar, talvez tenha empresas aqui que não se manifestaram, queria falar um pouquinho da Zona Franca de Manaus, 2 minutos apenas, né? A Zona Franca, como eu disse anteriormente, ela persistirá, tá? Eu achei que alguém ia fazer essa pergunta, porque ela tem uma relevância econômica enorme no Brasil, né? E quem vai para lá faz investimento de alta envergadura. Então, a Zona Franca de Manaus, ela persistirá até 2073. E algo importante, nós teremos uma única exceção do IPI. Então, teremos IPI, além da CBS e do IBS, para as indústrias que fazem o que as empresas da Zona Franca de Manaus fazem. Ou seja, se eu produzo motocicleta aqui em São Paulo e a Honda está na Zona Franca de Manaus, eu, produtor de motocicleta no estado de São Paulo, vou pagar CBS, vou pagar IBS e vou pagar o IPI. Por quê? A Zona Franca de Manaus não tem IPI. Então, para continuar o benefício da Zona Franca de Manaus, aquele que produz produtos similares feitos lá deverá pagar o IPI. Como isso vai ser conciliado na contabilidade, eu não tenho a mínima condição de responder agora. Espero que até lá a gente tenha uma regulamentação. Então, olha a loucura, até 2073 nós teremos o IPI como exceção aos produtos feitos na Zona Franca de Manaus. Então, em linhas gerais, esse é um ponto que ele tem lógica de existir, né? É um pênalti que quem então está na Zona Franca de Manaus, entre aspas, tem que pagar para continuar o privilégio lá, senão a gente mataria o privilégio da Zona Franca de Manaus, mas vai trazer para a gente algo, enfim, insano para conseguir colocar isso tudo em pauta. E, por fim, eu queria falar só um pouquinho do Simples Nacional. Eu tinha certeza que essa pergunta do Simples Nacional viria aqui, mas como não veio, só vou falar rapidamente, por desencargo de consciência. O Simples Nacional, em linhas gerais, ele poderá adotar o sistema da CBS e IBS ou não adotar o sistema da CBS e IBS. E por que vai ser bom isso para o Simples Nacional? Aqueles que adotarem o recolhimento da CBS e IBS fora do DAS, fora do Simples Nacional,
quem toma serviço ou compra mercadoria do Simples vai poder se creditar desses tributos. Então, o Simples poderá se tornar mais competitivo desde que ele venda para as empresas maiores, lucro real e lucro presumido. O Simples que vende para consumidor final ou para o Simples nacional, Simples para Simples, meio de cadeia de empresas pequenas, ele pode se manter no Simples como é anteriormente. A sistemática do Simples continua com toda a arrecadação, imposto de renda, contribuição social, contribuição sobre a folha e os tributos sobre o consumo, continuará igualzinho é. No entanto, tem uma ressalva que é importante. Isso aumenta a competitividade do Simples Nacional, porque ele se iguala a grandes empresas, porque quem compra do Simples Nacional poderá tomar crédito desde que a empresa do Simples opte por recolher imposto de renda no Simples e a CBS e IBS fora do Simples Nacional, na alíquota de 27,5%. O custo dela aumenta, no entanto, abre-se um mercado e pode-se aumentar a competitividade das empresas do Simples Nacional para estar na cadeia de suprimento de todos. Eram só essas duas ressalvas que eu queria compartilhar com vocês. Se ninguém tiver mais nenhuma dúvida em respeito ao horário, eu gostaria de encerrar a nossa participação aqui. Agradecer imensamente vocês aí por 1 hora e pouco de bate-papo. Foi enriquecedor para mim. E muito obrigado pela presença de vocês. Foi uma honra o escritório poder minimamente contribuir com esse pontapé inicial sobre a reforma tributária, e Leite pode me cobrar isso no tempo. Nós estaremos bastante atuantes em vários setores para conseguir dividir essa agonia que nós não sabemos efetivamente o que vai acontecer, mas nós temos possibilidade, com inteligência e muito estudo, de mitigar os riscos de não perpetuidade dos negócios para o futuro. Muito obrigado a todos.